Meu nome é Ariana Menck e esse é o segundo episódio do podcast Pra Não Passar em Branco. E a convidada de hoje, ela é jornalista, ela é podcaster, ela tem uma coleção de camisetas, apaixonada por Friends, é noiva de um colega de profissão. E foi um milagre eu conseguir a agenda dela hoje. Mari Palma. Pra você, eu sempre tenho agenda livre. Eu falei, olha, eu vou chamar a Mari, mas eu tenho certeza que não vai dar. Você viu na primeira? Porque a gente já teve, em encontros pessoais, conflito de agenda. Jornalista, especialmente quando vocês estavam na Globo. Sim. Era mais puxado conseguir Era horário, mais né? difícil, porque lá a gente era repórter, né? Então, reportagem não tem meio que horário. Agora a gente conseguiu colocar a nossa vida mais no eixo, assim, em termos de horário. Então, é isso. Dá pra Primeira encaixar. vez que você tentou, rolou. Rolou. Não, eu Rolou. fiquei muito feliz, me senti honrada. Muito obrigada. Eu tô muito feliz também. Parabéns pelo podcast. Obrigada, Mari. Tô muito feliz quando você me contou que você ia fazer. Eu fiquei muito feliz de verdade, porque a gente precisa de conteúdo. Eu acho que o que você faz já no seu perfil no Instagram é muito legal, porque é muito responsável, é consciente. Você sabe, né? Já te falei obrigada. que eu te acompanho há muito tempo, que eu sou fã. Então, acho importante começar também falando isso. Vamos contar então. Eu vou contar como você conhece o Bruno desde pequena, né? O Bruno, ele cresceu no mesmo bairro que eu. Que, enfim... E aí, ele era amigo de amigas minhas que estudaram com ele e tal. Então, a gente tava sempre ali, sabe? No mesmo rolê, Sim. assim. Então, eu conheço ele há muito tempo. E aí, eu lembro que eu já te seguia antes de você estar com ele. Porque, enfim, aí eu virei e falei assim... Aí, do nada, eu falei, gente... Como assim esse Onde isso feat aconteceu, sabe? Qual é a chance disso acontecer? E aí eu lembro que quando vocês ficaram juntos, eu acho que eu até mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, eu sou muito fã da Ari e tal, não sei o quê. Que legal. Aí ele falou, que legal. E aí, enfim. E aí eu te conheci num evento da Starbucks. Nossa, Lembra? Primeira vez que a gente se viu. Foi um lançamento pessoalmente. das cápsulas, eu acho, de Starbucks. Foi, e a gente eu se conheceu fiz, lá. Eu era, tipo, meio que embaixadora de Starbucks at Home, que era aquelas coisas lá, né? Então, tava bem legal. E eu lembro que foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, mas aí depois a gente se viu outras vezes. Viu, rolou casamento. Mas ainda quero conhecer a casa nova. Quero deixar aqui o registrado. Não, e a gente tá devendo mesmo, porque a gente falou, ó, a primeira casa que ficar pronta tem jantar. A minha, eu já perdi a esperança, então deixa eu ficar feliz com a sua. Tá bom. Não, a gente vai botar isso de pé. Mari, você é jornalista e você fez pós em comunicação e moda. Fiz pós em comunicação e moda e fiz pós em neurociência e comportamento. Umas coisas, né? Sei Juntando lá. aqui, juntando ali. Achei que ia trabalhar com moda, não foi dessa vez. E aí, quando eu comecei a trabalhar com... Trabalhar não, mas falar muito no meu perfil no Instagram sobre comportamento, essas coisas, eu falei, vou estudar. Uhum. Porque eu acho importante. Sim. O meu lado jornalista é uma coisa do tipo, eu não quero falar qualquer coisa, sabe? Uhum. Eu quero falar coisas com fundamento. Então, eu fui procurar estudar um pouquinho mais para poder falar sobre isso com mais segurança, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você fala com 1 milhão de pessoas. Sim, então, com certeza. Eu quis fazer isso. Aí, mas agora, não vou fazer pós tão cedo. Penso em fazer outras, enfim, neurociência, coisas, enfim, marketing e tal, mas por enquanto eu vou sossegar um pouquinho. Mas já tá bom, né? Já tá com uma bagagem legal. Eu adoro aí. estudar, eu amo estudar. É que não falta tempo, mas eu amo. E você queria ser jornalista esportiva em um momento também, né? Sim. Por quê? Porque, na verdade, eu quis porque eu tinha uma relação muito especial com o meu pai, né? Meu pai, enfim, amor da minha vida, tudo pra mim. Infelizmente, ele morreu em 2021. E aí, quando eu era adolescente, eu acompanhava muito futebol com ele. Era o meu rolê com ele, assim. Uhum. E meu pai era cego. Então, eu ficava do lado dele, vendo o jogo do Corinthians, corintiano fanático e tal, a família inteira. E eu lembro que eu ficava do lado dele meio que narrando o jogo pra ele, sabe? Pai, aí ele falava assim pra mim, filha, como é que foi o gol? Porque ele ouvia no radinho, mas o radinho, às vezes, né, você perde. E aí eu explicava pra ele do meu jeito ali, né? Pai, foi assim, não sei o quê. Nossa, pai, a torcida tá assim, pai, não sei o quê. E aí eu fui criando uma paixão por isso, pelo jornalismo esportivo, porque era uma coisa que, de fato, eu acompanhava muito, assim, por causa dele. E não só isso, às vezes um filme ou uma história na TV, eu sempre estava ali, tipo, narrando para ele, descrevendo aquilo. Então, eu não via outro caminho que não trabalhar com contar histórias. E aí eu comecei, só que eu só fui trabalhar com jornalismo esportivo 10 anos depois que eu comecei. Então, 10 anos depois de carreira. E aí foi quando eu percebi que eu falei, talvez eu não queira. Porque Isso era do meu pai. Porque tá no jogo era não tá com ele. Então eu falei, isso aqui tá guardadinho pra ser o meu momento, meu prazer, assim, Sim. sabe? Então,
Ao mesmo tempo que era muito legal, porque eu tava no jogo e eu ligava pra ele, pai, não sei o que. Eu falava, tá, mas eu queria estar no sofá com ele. Então, o que era prazer virou obrigação, sabe? Sim. Então, não rolou o fit depois. Deve ter tido um momento que você separou o que era seu e o que era do seu pai, né? Porque isso eu acho que é um processo que muita gente passa. Eu já passei por isso. Fiz uma faculdade influenciada pelo meu pai, pelos conselhos dele. Existe um momento que a gente se valida através da aprovação dos nossos pais. Total. E isso dá uma maquiada em quem a gente é de verdade, o que a gente gosta. Tem um período muito nebuloso, assim, na nossa mente, de a gente não saber o que é nosso. Sim. E o que é uma expectativa de pessoas que a gente ama muito, que a gente quer atender, né? E que a gente não quer decepcionar, né? Então, isso sempre foi muito presente pra mim, assim. Eu lembro que quando eu escolhi fazer jornalismo, e que minha primeira tentativa que eu tive ali de emprego e tal, eu passei, que era um processo seletivo da Globo. E aí eu lembro que, enfim, meu pai, primeira semana ali e tal, eu chorando um monte, que eu falava, ai, pai, não vai dar certo. Aquele começo que é sempre muito difícil, né? E eu falava, não vai dar certo. E eu conversava muito com ele. Aí ele falou, filha, se não der, tudo bem. Meu pai sempre foi muito pé no chão, assim, sempre muito razoável, sabe? Ele falou, se não der, tudo bem. A gente pensa em outra coisa e tal. Fica tranquila. Isso quando você começou a estagiar na Globo? Você tinha 19 anos? Tinha 19 anos, Tinha acabado de fazer 19 anos, 18, 19, não lembro exatamente. Mas eu lembro que era também o começo da faculdade, eu estava no primeiro ou segundo ano, acho que no começo do segundo ano da faculdade, e aí eu via todos os meus amigos já com matéria assinada em revista. Sabe quando você olha pro lado Sim. E fala, nossa, eu tô ficando para trás, assim. A galera no segundo ano já genial. Lia não sei quantos livros. Estudou em Harvard, não sei o que lá. O que eu tô fazendo, sabe? Aí meu pai falou para mim, eu lembro que essa conversa muito clara na minha cabeça que eu tive com ele. Ele falou, filha, tudo bem se não der certo, mas assim, eu não vejo você fazendo outra coisa, você sempre foi apaixonada por isso. E eu sempre falo que essa conversa que eu tive com ele foi algo que, tá bom. E que bom que eu tive essa conversa, porque tudo que aconteceu depois eu jamais imaginava que aconteceria. Então, foi muito caminho mesmo. Pra você se manter ali, né? E a gente também, com 18, 19 anos, a gente não tem muito traquejo pra lidar com a possibilidade das coisas darem errado, né? Pra mim, hoje é muito simples dizer, nossa, se não der certo, tudo bem. Só que com 18, 19 anos, isso é muito trágico, né? Alguma coisa não dá errado. Eu vejo muita gente com essa idade hoje... E a gente era assim também, mas com essa idade preocupada, que tá ficando pra trás, que não sabe o que fazer da vida, que tá perdido, que não conquistou nada. Como se ali tivesse um prazo. Essa é a idade que você tem que conquistar, mas não. Na verdade, é uma época de experimentar, de entender se é isso mesmo, se não é. Então, as coisas vão ficando menos trágicas, né? Quando passa o tempo. E de vai e volta, né? Hoje eu consigo ver isso, né? Mas é muito triste você ter que escolher o que você vai fazer a vida inteira com 18 anos. Eu não consegui. Então... E imagina, se vocês tivessem falado pra você lá atrás, você já ia ficar, nossa, sério, eu vou errar, porque a gente tem essa coisa de não pode errar, não pode isso, não pode aquilo. E o tempo tá passando. Tem alguém melhor do que eu, e essa corrida, ela é muito sufocante, assim. E, enfim, pra mim foi muito assim, mas depois de um tempo eu comecei a entender que o meu caminho era o meu caminho, independente do caminho dos outros, assim, completamente. Sabe? Até porque você tem irmã, eu tenho irmãos também, às vezes rola até competição com irmãos, né? De você às pensar... vezes não. Então, existe. Você tem irmã, eu tenho irmãos. Eu imagino que com mulheres ainda Mas tenha mais. É que, por mais que essa competição não seja declarada, ela tá no nosso inconsciente. Eu conversei ontem com o Bruno sobre isso. Porque isso foi... a minha terapeuta falou assim, ela não me importa qual é a relação que os dois irmãos tenham. A competição sempre vai estar lá. Ela existe, seja ela declarada ou não, seja ela uma coisa mais agressiva ou não. Mas você... é a sua referência mais próxima de evolução, né? Então, isso existe. E também sair desse lugar de comparação e entender que cada um tem o seu caminho, é um processo, né? É também. Muito difícil. Os meus irmãos, eles eram... Ainda são, mas assim... Quando eu estava na faculdade, eles eram já muito geniais, já incríveis. E eu falava, nossa... E era uma competição no sentido até de admiração mesmo, sabe? Sim. De, nossa, eu admiro e eu quero também, enfim... ter o que eles têm no sentido de sucesso. Mas aí, com o tempo, eu comecei a entender o que é sucesso, sabe? Então, é isso. Sucesso é muito subjetivo. E eu, de novo, eu sempre trago conversas com meu pai, porque é com ele que eu fazia essas coisas meio cabeça, sabe? E eu lembro que uns 6 meses antes dele morrer, assim, a gente tava conversando justamente sobre sucesso. Eu falei, pai, sucesso pra mim é, tipo, ter a família com saúde e poder, enfim...
ter o Tempo, mínimo e ter ali, tempo entendeu? pra elas. Exatamente. Sabe, pra aquelas pessoas. É não perder momento, sabe? É muito mais isso do que, enfim, ter um carro bom, essas coisas que as pessoas ainda entendem isso como bem-sucedido, Sim. sabe? Falo pro meu irmão tem 2 filhos incríveis, meus 2 irmãos têm 2 filhos incríveis, né? Um que mora nos Estados Unidos e outro que mora aqui. Falo, gente, o sucesso de vocês é a família que vocês têm, essas crianças lindas, sabe? Então, Sim. essa redefinição, digamos assim, do que é sucesso também foi muito marcante na minha carreira, assim, na minha vida, sabe? Aham. Porque no jornalismo você não tem tempo pra nada. Sim. Você só vai indo. Só vai. Só vai, só vai, só vai. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro dia, a pessoa que me recebeu virou pra mim e falou: esquece Natal, esquece Ano Novo, esquece tudo. E eu olhei e falei: Não quero. porque eu era muito já ligada à minha família. Uhum. Eu falei, cara, eu vou perder essas coisas. E, de fato, eu perdi por muito tempo ali no começo, porque, né, você precisa, né, Construindo. enfim, mostrar que você realmente tá ali pra crescer. Só que aí eu coloquei na minha cabeça, a partir dos 30, eu não vou mais fazer aqueles plantões, né, Sim. de porta de não sei o quê. Não é o que eu quero. Uhum. Não é o que eu quero, porque eu quero voltar para casa para buscar a minha sobrinha na escola. Eu quero voltar para casa para buscar o meu filho quando ele estiver na escola. Então, eu fico muito feliz que isso, para mim, é o sucesso da minha vida hoje. Que Sim. eu, com 33, consigo acompanhar a escola de circo da minha sobrinha às 3 da tarde, numa quarta-feira. E aí, eu vou trabalhar até mais tarde esse dia. Então, Sim. eu consegui pegar a minha vida na minha mão, que é uma coisa que é muito difícil dentro do jornalismo. Você não ficou refém da sua profissão, né? Não. E isso, para mim, é muito, muito bom, assim. Eu acho que isso, para mim, é mais sucesso na carreira do que, enfim, qualquer outra coisa. Com certeza. É porque a gente ainda tem muito isso de... Limitam muito as pessoas pela carreira delas, né? Uma das primeiras perguntas que você faz quando você conhece alguém é o que ela faz? Pô, ninguém pergunta o que ela gosta, ninguém pergunta onde ela sente prazer na vida, ninguém pergunta da relação dela com as pessoas que ela ama, querem saber o que ela faz, o que ela trabalha. Como se aquilo ali fosse o mais importante para definir quem ela é, né? Então, conseguir entender que é muito mais do que isso, eu também considero que seja o sucesso. Sim, eu acho. E é muito legal, assim, quando a gente muda essa definição de sucesso, assim, porque a gente começa a entender as coisas de maneiras muito diferentes. Então, é isso. Hoje eu ainda perco momentos, eu ainda não consigo chegar num aniversário, chego atrasada e tal. Não é que eu não perca esses momentos, não é que eu esteja em tudo. Mas eu tenho certeza que a minha sobrinha, a minha afilhada, quando tiver 15 anos, vai ter lembranças Sim. que eu construí com ela quando, enfim, ela era pequenininha. Então, Sim. pra mim, isso é o meu maior presente lá na frente. Não, eu acho que... e também é difícil, todo mundo perde alguma... Eu acho que toda escolha tem perdas no meio do caminho. Não dá pra gente ganhar sempre, né? Mas conseguir equilibrar essas perdas e ganhos, eu acho que realmente pra poucos, é difícil. É até um privilégio, muita gente, não, por mais que queira, não consegue. Sim. E porque não pode mesmo. Então, é legal que você tem essa oportunidade e você pode fazer isso, né? E quando eu Você tiver faz filho, isso. eu volto a te procurar, porque aí você me ajuda. Ah, pode deixar. Também é outro capítulo que... É um próximo capítulo aí que eu já tô me preparando, que eu sei que também é complicado. Então, você quer ser mãe? Quero muito ser mãe. Quero muito ser mãe. Quero muito ter gêmeos. Já falei isso várias vezes. Existe a possibilidade? Existe. Na minha família tem caso de gêmeos, na família do Felipe também. Então... torçam aí. Vem aí. Torçam aí. E aí, então, eu tô muito, muito querendo um de cada, sabe? Ai, bonitinhos, acho fofo. Vestir de corzinha diferente. Ai, também já vai tudo de uma vez. Exatamente. Mas eu tenho muito... Nossa, meu sonho, assim. Eu sou muito já apegada aos meus sobrinhos, enfim, meus afilhados. Eu tenho E não vai ser 3 nenhuma afilhados. novidade, né? Não. Você já sabe como é um bebê, como não é uma surpresa, porque tem isso. Não é. Quem Porque não convive... Aí você pega assim, né? Não sabe o que fazer. Sim. Mas assim, eu participei do começo dos meus sobrinhos, de dar banho, trocar fralda e tal. Então... eu sempre fiz questão, então pra mim é natural acontecer, sabe? Eu não vejo a hora, mas vou casar primeiro e depois a gente vê. Tá já, né? Encher bastante a cara no... É isso. 2 dias de casamento, viu, Por Mariana? favor. Mariana vai fazer 2 dias de casamento. Não tá Vocês pra vão tá brincadeira. lá? Claro, a gente já reservou o hotel e tudo. Amo, gente, que emoção descobrir isso aqui no podcast. Tô muito feliz, tô muito feliz. A gente reservou semana passada, porque ela vai que lota. Aí a gente Já está garantiu. lotando, inclusive, Garantiu. convidados, se vocês estiverem ouvindo, pode ser que essa hora não tenha mais. Corre. Você começou na Globo estagiando, fazendo o quê? Eu comecei no digital, quando o digital era muito diferente do que a gente entende hoje. Eu comecei numa equipe de chats. A gente nem fala mais chat hoje em dia, né? Tipo, não existe Pelo mais. menos não é bate-papo. Bate-papo seria pior. Mas tinha a versão bate-papo também. E aí, eu fazia aqueles chats, sabe quando o cara sai do BBB e aí vai conversar sim, com você e tal? sim.
E isso acontecia em todos os programas, né? Sai do Jornal Hoje, o entrevistado vai fazer uma... Então, as conversas na internet. Uhum. E isso me trouxe uma coisa muito legal, porque ali eu tive contato com o digital quando muita gente ainda nem sabia direito o que era, Sim. né? Claro que já estava muito avançado, tô falando de 2008, assim, mas como mas hoje... ainda muito embrionário, assim. Muito, muito. A gente estava descobrindo o que era aquilo. Sim. Então, dali, eu também fui para outras áreas, mas sempre no digital. Então, eu trabalhei em redes sociais no G1, quando, de novo, redes sociais não eram o que é hoje. Comecei a me aventurar em vídeos também. Uhum. Então, foi ali que eu descobri que talvez a minha timidez não seja um obstáculo, talvez eu consiga fazer esses vídeos e tal, mas, enfim. A Mari que Foi tá indo. na frente ali da câmera no jornalismo, ela tem um pouquinho de personagem? Pra você conseguir driblar a timidez? Sempre tem, né? Encara um... Sempre tem, né? E eu acho que a gente sempre coloca alguma coisa de proteção na gente em tudo que a gente faz, assim, né? Então, eu tento mostrar o máximo de quem eu sou. Então, as roupas me ajudaram muito a fazer isso. Então, as pessoas me conheceram muito por causa das camisetas. Então, eu não usava camisetas de coisas que eu não gostava. Sempre eram de coisas que eu gostava. Eu não tinha TP. Então, tudo que eu falava era exatamente como eu falo. Correndo o risco de errar números, enfim, dados oficiais do governo. Então, era uma responsabilidade muito grande. Mas, de novo, se eu errasse, era eu ali errando, a gente resolve e, desculpa, errei, pega o celular, vou ver aqui o número e tal. Então, quando eu comecei a fazer... Eu já pulei aqui para o G1 Minuto, né, mais para frente. Quando eu cheguei lá para fazer isso, eu tive que entender que eu era uma pessoa que errava. Porque todos somos. Porque todos somos. Mas eu errava em público. E isso era muito difícil para mim. Porque errar, no meu dia a dia e tal, ali sozinha... Ok, eu acho que eu perdoo os meus erros, mas o público muitas vezes não perdoa. Rolou algum erro que pra você foi marcante? Pra mim foi, mas pra ninguém foi, sabe? Na nossa cabeça é muito grande. Sim, é uma tragédia. Então eu acho que... Eu lembro uma vez que eu fui falar um negócio de inflação e eu esqueci o número. Sumiu. Sim. E aí eu lembro, falei, meu Deus, aí me deu um branco, aí eu comecei a me enrolar. E aí eu lembro que tava a Mariana Ferrão e Fernando Rocha, tentaram me ajudar. Aí eu peguei, consertei, mas quando eu saí, eu não senti a minha perna. Eu falei, nossa, ferrou. Se a gente a gente acha que a gente é muito importante, né? Ninguém liga pra gente. Exatamente. Ninguém liga. Se Ninguém a gente falou nada. tivesse essa percepção clara de que ninguém se importa, Sim. a gente pegaria muito mais leve com os nossos erros, né? E eu lembro que, depois que isso aconteceu, meu irmão me mandou uma mensagem falando pra mim assim, nossa, eu tava assistindo e eu vi a mesma carinha que você fazia quando era criança e você, precisava de ajuda, assim, sabe? Gente, por favor, E eu querendo entrar na TV, como é que eu faço pra ajudar ela, socorro? Mas aí foi isso, foi muito maior na minha cabeça, sabe? Mas foi muito... Acho que o G1 em um Minuto, e, enfim, já pulando alguns anos pra frente, ele foi um exercício de humildade pra mim mesmo, assim, Sim. sabe? Porque eu tava ali ocupando um espaço de um jeito diferente do que as pessoas estavam acostumadas, então ninguém estava acostumado a ver uma pessoa tatuada de piercing com camiseta. Que era um risco muito grande. E isso, da tela pra fora, tudo bem, tem o julgamento, mas também é uma admiração e você chama atenção, especialmente para quem tá começando, quer Sim. fazer jornalismo e olha, cara, eu não preciso me fantasiar de jornalista. Olha só, a Mari Palma Sim. tá lá sendo ela mesma, acho que isso é muito inspirador. Mas internamente, assim, da tela para dentro, você em algum momento sentiu que isso era um entrave? Alguém já pediu para você se vestir diferente? Alguém já questionou você tá de tênis e camiseta? Ou descredibilizou o teu trabalho? Porque a gente sabe que imagem Já. ainda... Nossa, total. Né? E o jornalista tem... Eu já acreditei que eu precisava me fantasiar, né? Por muito tempo, de fato, eu me fantasiei. Então, todas as vezes que eu fazia vídeo naquele começo, eu não tava vestida, eu tava de salto, eu tava, enfim, roupa séria. Sim. Entre aspas. Como se você precisasse daquilo pra ser... Pra Levado receber a sério. crédito Levado pelo a trabalho. sério. E aí, ao mesmo tempo que existiu esse movimento de... Olha, eu me inspiro em você, agora eu vou trabalhar de tênis e não tô nem aí. Então, esse movimento foi muito positivo pra mim, assim, foi muito especial, porque eu não sabia que eu podia causar isso nas pessoas. Rolou o movimento do, eterna estagiária, ou coisas nesse sentido, sabe? Então, eu tive que aprender a lidar muito com isso, mas o que eu tinha de segurança dentro de mim é que, ok, eu tava sendo criticada, e aí é diferente crítica de ataque, né? Mas eu entendo a crítica muitas vezes como algo que eu posso levar pra frente, dependendo do que for.
Mas eu tava sendo, enfim, notada, seja de que maneira for, por quem eu era. Sim. Então, vale o risco. Não, e é melhor você ser criticada. Porque assim, você vai ser criticada de qualquer forma. Exatamente. Então, melhor que seja pelo que você é de verdade. Porque se você tá lá fazendo um personagem, se fantasiando, e você ainda assim é criticado, você fala, pô, tô aqui me esforçando sendo que eu não sou e ainda tô tomando na cabeça. É muito pior, né? Exatamente. Então, pelo menos você tava lá firme no que você acreditava pra si mesma. E eu acho que o movimento positivo foi, sei lá, imensamente maior, assim. Então, isso me surpreendeu muito também. Eu não sei se era uma demanda que as pessoas tinham de uma figura que elas poderiam se identificar. Sim. E eu acabei tendo a sorte e o privilégio de estar naquele espaço. Porque eu sempre faço questão de ressaltar. Não fui eu que decidi isso. Não foi, nossa, a Mariana super revolucionária. De um dia para o outro falou, vou Sim. burlar o sistema, entendeu? Vocês que lutem e tal. Não. Eu recebi essa oportunidade. Sim. E ciente de todos os privilégios e de tudo que me colocou naquele lugar. Então, eu agradeço e sempre faço questão de ressaltar que as pessoas que me viram naquele espaço e viram em mim uma pessoa que podia fazer aquilo, eu sempre agradeço. Porque isso me deu força pro resto, assim. Então, hoje, eu ainda sofro resistência. Já aconteceu de eu ir apresentar evento e perguntarem pro Will que trabalha comigo, será que ela não pode vir de salto? Não. É isso. E hoje Não pode. é isso. De novo, mais um privilégio que eu tenho de poder falar não. Sim. Então, acontece. Porque hoje, tudo que eu tenho é quem eu sou, sabe? E isso é o meu Tudo valor. que a gente tem. E a gente tem que ter coisas que são inegociáveis, né? Eu acho que faz parte também de tudo, das nossas relações, do trabalho, a gente fazer negociações. Mas tem coisas que são inegociáveis, né? Tem valores que a gente... Se a gente negociar, a gente se perde da gente, aí... Putz, ferrou, né? Porque é isso, você abre a porta, entendeu? Pra fechar depois é muito difícil. E eu hoje levanto a bandeira do... Eu posso me vestir do jeito que eu quiser e eu vou entregar o meu trabalho muito melhor do que, de repente, uma pessoa que tá vestida de sério. Eu tenho isso, quando eu trabalhava no comércio exterior, que esse rolê aconteceu... Eu sei, eu te acompanho. Com frequência não. Bom, eu não podia usar a manga curta. Eu só usava... Tatuagem? As minhas tatuagens não podiam ficar à mostra. Eu não podia usar calça jeans. Eu não podia usar tênis. Eu não podia usar nada disso. Então, eu olhava pro meu armário e falava... Tudo. Musiquinha Love by Grace. Assim. Tipo, se eu vou abrir o armário... Eu tinha ali sério. umas gavetinhas que era para eu trabalhar de segunda a sexta, fantasiada. E isso mexia muito com a minha confiança. Porque, por mais que eu tivesse ali sendo visualmente aceita e parte daquele meio, quando eu tinha que fazer uma negociação, que eu trabalhava negociando, eu me sentia tão pequena, eu falei, cara, eu não sou assim, essa pessoa aqui não sou eu. E como eu acredito muito que a gente se veste como uma forma de expressão também, eu não fazia meu trabalho direito. Sim, não tinha confiança, né? Não tinha, porque eu estava fantasiada, ele era uma pessoa que não era eu. Então, isso de se vestir de você mesma, eu acho que faz muita diferença na hora de você executar seu trabalho, seja ele qual for. E pode parecer besteira pra muita gente, né? Mas Não é. Mas não é besteira. Porque você, por exemplo, você é um puta mulherão, assim, que se posiciona e tal, não sei o quê. Imagina, eu não consigo imaginar você encolhida, entendeu? Mas aconteceu bastante. Exatamente. Olha que coisa, olha como a gente se diminui, de certa maneira, quando a gente não tá bem. E eu lembro de um caso que, pra mim, foi muito emblemático. Eu tava num evento e aí uma menina veio, parou, pegou na minha mão, com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, eu só queria te agradecer. E ela chorava. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou, porque eu me vestia... Ela tava super bem vestida, super estilosa. Ela falou, eu faço engenharia. E as pessoas ficavam zoando o jeito que eu me visto. E ficavam rindo da minha cara e tal. E depois que eu te conheci... Eu hoje não ligo pra isso. Eu me sinto forte pra me vestir. E ela chorava. Eu falei, nossa, eu não fazia ideia de que... Porque pra mim é muito simples, é natural, é o meu dia a dia. Mas a gente não tem noção da influência que a gente pode ter, sabe? Do lado de lá. E isso pra mim é o meu maior presente, assim. É muito forte, assim. E essa é uma coisa que eu já ouvi também, de assim... Yara, eu adoro usar tênis, mas eu não conseguia imaginar que eu conseguia transitar em lugares diferentes assim. Sim. Então, através de você, eu consigo ver que a gente possível. É muito parecida, né? A gente tem uma interseção bem grandona, então, assim. Nossa, muito. Eu tô aqui falando verdade, né? Tipo, você também é do time tênis, é isso? Eu tô sempre de tênis em qualquer lugar. Casei de tênis, sou madrinha de casamento também de tênis. Vou. Aí, sim. Eu não esperava. Então...
quando você chegou na Globo, eu tenho pra mim que quem faz jornalismo, o sonho é a Globo. Sim, ainda. é a bancada do Jornal Nacional. É. E você estava lá, você estava em ascensão na Globo, ganhando bastante notoriedade, tanto você quanto o Felipe. E quando a CNN veio para o Brasil, vocês fizeram uma super movimentação para um canal que talvez nem desse certo. Sim. Era uma aposta, por mais que a CNN seja um canal de credibilidade internacional e tudo mais, ainda era uma aposta. O que fez você falar, não, gente, já deu disso aqui, cheguei onde todo mundo quer chegar, mas eu vou apostar? Nossa, essa foi uma conversa muito longa que eu tive com o Felipe, porque o Felipe, ele fala, né? Ele morou em sei lá quantas cidades em X anos, assim. Ele é um cara que gosta da mudança. Uhum. Eu tenho muito medo da mudança. Eu sou muito da minha zona de conforto. Eu tenho o mesmo grupo de amigos desde pequena. Eu tô sempre ali fazendo os mesmos rolês. Eu gosto disso. É onde como a nossa vida, ela é muito pública, eu preciso dos meus espaços seguros, Sim. digamos assim. E aí, acho que essa foi a maior mudança, assim, que eu fiz na minha vida. Mas é isso, quando a gente tá na Globo, as pessoas sempre olham pra gente e falam, quando você vai estar na bancada do Jornal Nacional? Sempre. E, de fato, nossa, é um espaço absurdo, né? Sim. O Felipe já era repórter do Jornal Nacional. Mas, como eu tive um caminho um pouquinho alternativo ao caminho tradicional, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca quis ser repórter de TV e, enfim, eventualmente apresentadora de um jornal de notícias. Eu sempre quis trabalhar com entretenimento, trabalhar com formatos diferentes, Eu sempre fui muito inquieta nesse sentido, porque o meu caminho me fez entender a comunicação desse jeito. Então, eu sou muito criativa, eu gosto de pensar em várias possibilidades e tal, não sei o quê. E eu encontrei no Felipe uma pessoa igual. Então, a gente era inquieto do mesmo jeito. Ele fazia as loucuras dele, loucuras entre aspas, ele repensava muitos formatos e criava coisas diferentes no jornalismo. Eu estava no entretenimento, estava na Ana Maria quando eu saí da CNN, quando eu saí pra CNN, também pensando sempre em coisas novas. E você chegou no Fantástico também, que pra mim é uma coisa tão, acho, poderosa quanto o Jornal Nacional. Você tava Foi lá demais. com a demais. Renata Ciribelli, né? Naquele quadro do 360? 360, fui fazer o treinamento do Exército na Amazônia, enfim... tive experiências assim que eu jamais imaginei que eu poderia ter. Mas, de novo, em formatos diferentes. Sim. Então, não seria a Mari eu fazer uma reportagem tradicional? Sim. Com o microfone, cobrindo. Com passagem. Não seria. Porque eu acho que não era o meu objetivo profissionalmente. Eu queria, de fato, fazer coisas diferentes. Sim. E eu era muito inquieta, talvez até chata com os meus chefes. Desculpa, chefes, se vocês estão ouvindo isso. Mas, assim, eu sempre tava... Não, e se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? Se a gente fizer isso? Né? E aí, quando o convite da CNN veio, o Felipe foi o primeiro a falar, amor, vamos. Até porque era uma coisa pra gente fazer juntos. Pra gente conectar os nossos cérebros loucos juntos. Criativos. Porque a proposta era a gente apresentar juntos um jornal / revista, que a gente pudesse pensar em formatos e tal. E aí eu falei, tá, será? Pô, a Globo é minha casa, cara. Todos os meus amigos muito próximos, o meu futuro marido eu conheci lá, então... Era, de fato, minha família ali, né? Então, pra mim, essa separação foi muito difícil, porque foram quase 12 anos lá dentro. Sim. Eu cresci lá dentro, as pessoas me viram crescer lá dentro. Assistente de câmera me viu crescer, cinegrafista me viu crescer. Então, eram pessoas muito próximas, era muito confortável pra mim estar lá. E aí, eu repensei, mas eu falei, quer saber? Vou. De novo, conversei com meu pai muito, e aí fui. E aí foi uma coisa que, enfim, eu lembro até que quando eu contei pra minha mãe ficou assim, mas CNN? Minha mãe não conhece CNN lá fora. Ela falou, filha, mas... Porque as pessoas... É isso, né? Você vai sair da Globo pra ir pra CNN. E aí ela ficou toda... Ela falou, tá bom, mas se você tá falando... Tá bom, eu vou com você e tal. E aí, a gente foi. Só que aí chegou a pandemia e a gente não conseguiu fazer nada do que a gente tinha pensado, porque, obviamente, o serviço era a prioridade, né? A CNN estreou, acho que dia 15, a pandemia no Brasil foi dia 15 de março. Foi tipo isso. Foi tipo junto. Então, quando eu fiquei ali naquele jornal, naqueles 3 primeiros meses ali, foi justamente... Aí voltou o jornalistão. Sim. Aí não tinha outra opção. É isso. Se o dever chama, virou ali um momento de guerrilha, assim, pros jornalistas, né? Todo mundo tava voltado para um único assunto. E eu acho legal isso também, existe... uma coisa que rege o jornalismo, que é um serviço à comunidade. É isso. O jornalismo é um serviço à população e que tem várias linhas e que você pode escolher, quero trabalhar com entretenimento, mas tem hora que
você precisa deixar aquilo de lado e falar, Sim. não, eu tenho um compromisso. Sim. E eu preciso cumprir aqui. É. Você dividir bancada com o Felipe, não te assustou em nenhum momento? Cara, vou ter que trabalhar com ele. Muito. Vocês já entraram no ar brigados? Muitas vezes. Eu sempre perguntava, Nossa. será que eles estão brigados? Muitas vezes, eles assim. discutiram E até porque ali, pensa assim, toda a carga emocional que existia, a gente estava tenso porque era uma estreia, né? Naqueles 3 meses. A gente estava tenso porque tinha um vírus mundial. A gente estava tenso, eu, muito, porque eu não podia ver meus pais num momento que era importante para mim. Eu não podia ver meus sobrinhos. Eu ficava trancada em casa. Então, tudo começando, equipe nova, era tudo muito intenso. Sim, era muito pesado. E era tudo, né? tudo de muito, era um cenário de muita incerteza, até mundialmente, mas pra gente também. Então, às vezes a gente entrava no ar e ia descobrindo as coisas enquanto estava no ar. Sim. Eu falo que eu fiquei 3, 4 meses ali, que foi uma escola pra mim, assim. Foi, de fato, o dever chamando. E eu gostei muito daquilo. Apesar de ser muito cansativo, porque eu saía do ar assim, ó. Sim. Porque era todo Consumida. dia. Número de mortos, número de enfim. E era muito pesado. E eu e o Felipe, apesar de a gente pensar muito igual, eu brinco que eu, como pessoa física, eu sou uma pessoa super let it go e tal. Tenho meus momentos de chatice, mas eu sou mais tranquila. Eu, como profissional, eu sou muito exigente, muito chata. Chata no sentido de, sabe, eu quero... Sim. Eu me posiciono muito mais do que na vida pessoal. E aí, a gente não tinha se encontrado profissionalmente ainda, né? As duas versões profissionais. Sim. E ele é igual. Então, eventualmente, a minha opinião era essa e a dele não era. Então, a gente teve momentos de embate, assim, mas sempre com muito respeito. Foi aí que a gente aprendeu a lidar. Sim. Mas também muitos momentos de cumplicidade. Então, por exemplo, um assunto que eu domino mais, era no olhar dele, eu já via que ele falava assim, tipo, pega. Ou num assunto que ele domina mais, ele às vezes nem ele pegava, porque ele já sabia que pela visão Expressão lateral, ele já corporal sabia que eu aqui. estava desconfortável. Sim. Então, essa cumplicidade nossa ajudou muito nessa época. Mas já aconteceu, nossa senhora, de sair do jornal, ele sai, eu nem vi. Tipo, Tá bom, tchau. ai, Cada não um lado quero, foi, não quero deu. e tal. Hoje a gente trabalha juntos de novo e ainda rola, né? A gente tem o Em Alta juntos. Ainda rola um estressezinho, mas tudo bem, faz parte. Faz parte. E eu acho Você que também trabalha com o Bruno? trabalho, e é isso, faz parte separar. É que a gente aprende no meio do caminho, né? Então, Sim. eu imagino que não seja todo mundo que consiga fazer essa separação. Tem Sim. gente que nem se atreve, tem gente que nem começa. Fala assim, cara, já tive oportunidade, mas não vai dar. Não vou, porque posso botar tudo a perder do outro lado. Vocês conseguem separar? Olha eu já entrevistando você. Consigo. A gente consegue. Consegue. A gente fala de trabalho 24 horas por Isso dia. é o desafio. Como faz? É difícil. E assim, quando eu tô em reunião ou ele tá em reunião, a gente tá ouvindo, a gente sabe qual é o assunto. Aí desliga e o outro já vem. E aí, como é? Você já quer saber, é 9 da noite, tá numa... Enfim, é difícil separar, deixar o trabalho de lado quando você trabalha junto, mas conflitos pessoais nunca interferiram no profissional. Separar ainda mais quando é algo seu, né? Sim. Então, a gente, e vocês também, a gente trabalha muito com coisas nossas. Então, a paixão é muito grande, né? Então, você quer saber. Hoje, eu tô com ele na empresa que era dele, que ele Você começou é VP lá. como ele. Eu sou a head de conteúdo lá. E aí, enfim, eu tô na Albuquerque, eu tô chegando depois. Então, ele é muito carinhoso e muito generoso em me mostrar uma parte da nossa profissão que eu não conhecia, que é essa parte de empreender e tal, que para mim é um desafio Sim. muito grande. Então, a cumplicidade, eu acho que ela ajuda muito. Mas tem os ranca-rabo e beleza. faz É parte. parecido também, porque eu também entrei depois, né? Na Blues. Tá vendo como a gente é igual? É, a gente- impressionante. Eu vim depois, ele também foi um E espaço numa que foi vindo. produtora Numa também, é tudo produtora. igual. Tá Tudo igual. Alinhadíssimas. E eu vou voltar no seu pai. Porque Volte. eu acho super difícil separar você. Porque enquanto ele estava vivo, eu também me comovi muito com a relação de vocês. Me comovi quando ele foi embora. E eu admiro muito a forma com que você lidou com esse luto. Eu sou uma pessoa zero preparada para lidar com luto. Eu dizia isso também. Zero. Me dá frio na espinha, assim, de imaginar. E eu achei muito inspiradora a forma que você conduziu, que você ressignificou. Parece... Não que não haja tristeza e não haja saudade, mas eu acho que a alegria de ter vivido isso. uma relação como a que você viveu, ela tá mais acima, ela prevalece. Sim. É isso mesmo? É isso. E vou te dizer, eu sempre dizia isso. Eu falava pro Felipe,
o único medo que eu tenho na minha vida é não ter meu pai, assim. Meus pais, né? Minha mãe também. Sim. Mas como meu pai ele já tinha tido câncer, a saúde dele era um pouquinho mais sensível, o medo de perder ele era muito mais urgente. Precocemente. Aham. Né? Minha mãe, graças a Deus, tem muita saúde. Minha mãe, enfim, ela era muito mais ativa que meu pai. E aí eu tinha um medo muito urgente de perder ele. E a virada de ano sempre foi algo muito sensível para mim. Então, eu lembro que nos últimos 3, 4 anos ali antes dele ir embora, eu ficava assim, eu ficava muito quieta na virada do ano. Aí o Felipe falava, por quê? Eu falava, porque eu não sei se eu vou passar o próximo com meu pai. Era uma sensação esquisita. Uhum. Eu não sei se ele vai estar aqui. E aí, enfim, a pandemia me afastou muito dele. Isso para mim foi muito difícil. Porque, de novo, como ele tinha saúde muito sensível, Era tinha um muito grupo de medo. risco. Tinha muito medo. E você indo Isso, pra trabalhar, CNN, não trabalhando, tinha indo pra como. bancada. Eu tinha muito medo de encontrar ele, assim. Eu fui ver meu pai quase no fim do ano, porque eu arrisquei. E eu fico muito feliz que eu tenha arriscado. Sim. Porque já pensou se eu não tivesse ido, sabe? Sim. Eu teria perdido mais um momento com ele. E aí, enfim, a minha relação com ele, ela é o maior presente, assim, da minha vida, assim. Porque, como eu disse, meu pai era cego, mas eu falo que parece óbvio, mas ele via muito mais que todo mundo, assim. Meu pai, ele era muito sensitivo, meu pai, ele era muito pé no chão. Meu pai, enfim, ele tinha uma serenidade, assim, que eu me inspiro muito, assim. Então, eu chegava, às vezes, na casa dos meus pais, sentava no sofá do lado dele, vai, o que aconteceu isso, reclamando da vida. Ele falava, filha... E eu olhava, cara, ele não enxerga, e ele tá sorrindo? Por que eu tô reclamando Sim. da impressora que não funcionou no trabalho, sabe? Então, meu pai me ensinou muito sobre o que é importante na vida, Uhum. mesmo sem querer. Porque para ele o importante era a mesa cheia no domingo com a família, com as crianças correndo, com a bagunça e tal, não sei o que. Era isso que ele queria. Uhum. Era isso que deixava ele feliz. Então, ele me ensinou muito e a gente era muito amigo. Meu pai ia pra balada comigo, tipo, ele era muito amigo mesmo, assim, me ligava no meio do dia, era muito carinhoso. Nossa, ele era tudo, assim. E eu sempre falava, eu não tô pronta pro dia que eu não tiver mais essa amizade, porque eu saía do trabalho e ligava pra ele, do carro. Então, Sim. eu tinha rotinas, de fato, sabe? Uhum. Eu falei, e quando ele não atender? Eu ficava desesperada. E aí, parece que eu acredito muito que as coisas acontecem por um motivo, né? Sim. Então, o Felipe me pediu em noivado no dia 27 de dezembro de 2020. Na manhã do dia 28, meu pai me ligou e falou, filha, eu tô com uma dor na barriga. Eu saí correndo pra levar ele pro hospital, eu e o Fê. Aí eu cheguei lá no hospital, fiquei com ele e tal, não sei o quê, do ladinho dele. Aí quando saiu o exame dele, a médica virou e falou, seu Luiz, há quanto tempo você não faz um check-up? E ele fazia todo ano, mas ele não fez por causa da pandemia. E aí a gente descobriu que ele estava num câncer num estágio muito avançado. No dia depois do noivado. Que ele conheceu a nossa casa, que a gente comprou, então ele viu tudo ali. E aí eu lembro que eu perdi a circulação na perna, assim, porque o Fê tava no estacionamento, eu saí correndo pro estacionamento, eu chorava. Ficava, meu Deus do céu, ferrou. Aí o Felipe entrou, aí o Felipe me contou, quando ele sentou do lado do meu pai, eu nem avisei meu pai, eu levantei e saí, porque eu não queria que ele me visse chorando. Ele pegou na mão do Felipe e falou assim, a Mariana deu uma pirada, né? Tipo assim, ele tava preocupado comigo. Sim. E aí o Felipe falou, não, tá tudo bem. E aí ficou com ele e tal. Eu sei que em 5 minutos tinha 15 jovens lá no estacionamento. Todos os filhos postiços dele, os irmãos, minha amiga, meu primo, tava todo mundo lá. E aí a enfermeira falou, nossa, seu Luiz, quantos filhos você tem? Uhum. Ele falou, todos. E todo mundo, tio, a gente tá aqui e tal, porque ele era essa pessoa. Uhum. E aí, enfim, em 3 meses ele foi embora, assim, sabe? Então eu falo que ele não sofreu, mas Sim. eu fico feliz que ele não sofreu. Então, é um amor muito altruísta, sabe? Sim. Então, tipo, eu olho e falo... Tem gente que, sei lá, tem o pai até hoje e não tem relação, sabe? Sim. Então, eu falo, que sorte eu tive. Eu falo Claro. pros meus irmãos isso. Eu falo, gente, olha a sorte que a gente teve, sabe? De ter um cara... E depois que ele foi, a sensação é... Ferrou, eu não consigo mais nada. Eu não quero mais nada. Nada mais faz sentido. Por que eu vou comprar uma casa? Por que eu vou casar? Sim. Tipo, ele não me viu casar. Eu tinha planejado casar com ele aqui. Ele não vai me ver casar. Ele não vai me ver meu filho. Ele viu os filhos dos meus irmãos. Ele não viu os meus. Então, eu fico assim, por que só eu não vou ter meu pai no casamento? Por que só eu não vou ter meu pai com os netos? Tipo, sendo que meus irmãos tiveram. E aí, eu fico brisando, assim. Eu falava, não faz mais sentido. Não quero mais nada. Uhum. Então, afundei muito, assim. Não, e era muito intensa e era bonita essa relação, mas, ao mesmo tempo, eu acho perigoso. Sim. No sentido de, quem sou eu sem o meu pai? Difícil demais. E você, em 3 meses,
simplesmente se vê Mariana só, assim, claro, com a influência do seu pai, mas não é mais ele que vai te aconselhar, você não vai mais ver as coisas através da perspectiva dele. Que era uma segurança. Que era uma segurança para você e que validava as suas decisões e tudo mais. E existia um momento que você falou, cara, beleza, agora deixa eu descobrir quem é a Mariana sem o meu pai. Ela é um pouco diferente? Ela tem outras vontades? Não, sabia que, assim, eu acho que é um movimento até o contrário, assim, eu acho que eu tô virando ele, se é que faz sentido, não virando ele, muita gente que me conhece, algumas coisas que eu faço, vira e fala assim, nossa, isso é muito seu pai. E esse é o elogio maior que eu posso receber, do tipo, nossa, você fez igual o seu pai, você falou igual o seu pai. E como ele era, tipo, a pessoa que eu mais admirava no mundo, admiro ainda, falo no presente sempre, eu falo, nossa, parece que eu absorvi tudo e eu sou quase que a continuação do que ele começou, assim, sabe? Sim. Eu e meus irmãos, assim, porque meus irmãos também têm coisas dele, assim, sabe? Só que aí explica, o seu pai não te viu casar, não viu você ter filhos, mas talvez você fosse o objetivo. O papel fosse esse. Porque seus irmãos com 2 filhos, casando, morando fora, eles não tiveram essa relação que você teve. Então, perde aqui e ganha ali, né? Meus então... irmãos falam isso. Eles falam, o papai viu coisas com você que eles não viu com a gente. Então, assim, não entra nessa. Eu entrei muito nessa, sabe? Sim. Tipo, nada mais faz sentido. Mas aí, depois, eu comecei a entender que eu ia ter a minha vida sem a ligação dele no fim do dia. Sem, enfim, um café que eu tomava com ele da tarde. E minha mãe, fofíssima, ela, enfim, sabia desses rituais que eu tinha com meu pai. Então, ela tentava, às vezes, fazer, sabe? Ligar e falar a mesma coisa que ele. Tipo, oi, tô aqui, tá? Igual o papai fazia. Dentro do sofrimento dela também, que era gigantesco. É isso, né, cara? Ser mãe é um troço bizarro. Porque ela tava sofrendo também. Ela tinha a luta dela, ela tinha o luto dela. Só que... ela estava preocupada com como a filha dela estava ainda querendo ser forte para manter aquilo. Que ela também sentia falta, né? Ela sente muita falta. Era o parceiro, o amor da vida dela, assim. Então, a minha mãe, ela tenta ainda preencher muitas coisas, assim, sabe? Eu vejo que, de fato, é muito bonitinho esse esforço que ela tem. Não só comigo, com os meus irmãos também. Mas aí, aquela sensação do não consigo viver sem ele, hoje virou consigo viver sem ele porque ele me fortaleceu para isso. Sim. Então, eu acho que ele já sabia que isso ia acontecer. Sim. Então, ele se tornou tão grande a ponto de não morrer. Eu sempre falo isso. Meu pai, ele transbordou, assim, sabe? Então, vai completar 2 anos agora. Não parece. Parece que, tipo, ele tava aqui ontem. Sim. Eu acho que vai ser pra sempre. Exatamente. Isso. Eu não esqueço a voz dele. Então, assim, ele foi muito grande em vida, assim, sabe? É uma coisa que eu quero ser. Eu falo, nossa, eu quero muito que as pessoas lembrem de mim como elas lembram do meu pai, assim, porque... Vai ser pesado também, né, Mari? Porque é isso. Mas ele fez... Pra ele não foi pesado, né? Porque era quem ele era. Mas pra essa você... pressão, né? Porque ele é lembrado e ele, até hoje, ele foi muito amado, com certeza, sem a pressão de preciso ser amado, preciso ser lembrado. E ele não fazia questão nenhuma. Sim. Isso era o melhor, assim. Tipo, meu pai, de fato, ele era um cara que... Ele era quem ele era, assim. Então, é isso. Eu acho que ele ainda ensina muito a gente, assim. Mas eu acho que o luto se transforma numa gratidão hoje, sabe? Sim, tipo, que privilégio ter vivido essa relação, né? Numa gratidão. Eu acho muito legal, acho muito bonito de ver, assim. Eu me emociono bastante, porque é um assunto sensível, no sentido de... se fosse comigo, eu não tava encarando desse jeito. Eu ia estar chorando de isso. Mas você não vai saber até... Eu também. Não dá pra se preparar, né? Não Tem dá. coisas que a gente não se prepara Você nunca se prepara pra isso, sabe? Mas você acha força de algum jeito, assim. É impressionante. É muito bonito mesmo. E Mari, eu lembro uma vez, eu acho que foi quando a gente foi gravar na sua casa. Eu fui lá. Nossa, esse vídeo nunca saiu, inclusive, que era um projeto que não foi pra frente, mas... Mas eu sabia que existia essa possibilidade. Verdade, era um piloto. eu avisei. Ela me avisou. E eu lembro que o Felipe, eu acho que foi nessa ocasião, ele falou pra mim... Acho que a gente viu alguma coisa. Você estava sendo muito cruel com você mesma, fisicamente. Sim, toda vez. E o Felipe falou assim, cara, eu falo pra ela que ela é a mulher mais linda do mundo, ela tem que se ver desse jeito, fala pra ela também. Tipo, porque olha isso, e eu achando linda, eu falo, nossa, como tá linda. E é muito doido olhar pra você, que é esse mulherão, que tem super presença, que né, você sabe quem é, que tem essa autoconfiança
profissional, talvez uma exigência muito grande profissional para compensar uma outra insegurança. Sim. Isso ainda existe, essa insegurança, essa Demais. cobrança com a sua aparência? Da onde vem isso? Demais. Vem de uma criação que dizia que o único valor que a gente tem na vida era ser magro. Ah, sim. E, então, assim, você é da mesma geração que eu. Sim. Então, a gente cresceu, né, com... O sucesso é você ser magro. Sim. E eu cresci com isso na minha cabeça. E eu sempre fui a criança maior, né? Eu era a mais alta, enfim, eu era troncudinha. Meu apelido na escola era tropeço, porque eu era toda esquisitona, assim, e tal. A criança é muito escrota, né? É muito pesado. Meu Deus. Hoje, assim, eu É. ligo zero, mas, Sim. assim, né? Pesou muito, Claro assim. que sim. Teve consequências até a sua vida adulta. Sim, e aí eu nunca fui a menina pequenininha, sabe? Com um corpinho bonitinho e tal, não sei o que assim. Enfim, fui maior do que as outras crianças. E eu achava que isso era ruim, porque o valor que eu entendia como sucesso era outro. Então eu cresci com isso na minha cabeça. E aí é uma coisa muito doida, né? Eu vejo fotos de quando eu tinha 22, 23 anos e eu me achava gorda, Magra. esquelética. É, a história de todas. E eu falo, gente, o que eu tinha na cabeça? Que insanidade, né? Que crueldade. Tudo que eu perdi, a energia que eu depositei nessa insegurança à toa. Total. E aí eu viro e falo, eu podia ter aproveitado muito mais as coisas, sabe? Então, eu tinha aquela coisa de, não vou pra praia com as pessoas que eu não conheço. Enfim, é umas besteiras. E aí, quando eu comecei a trabalhar sendo uma pessoa pública, isso aumentou muito, assim. Porque, de novo, eu não tenho o corpo da maioria das pessoas que estão na televisão, que são muito magras. Não tenho. E a televisão, de fato, ela deixa a gente muito maior. Então, as pessoas notaram isso inicialmente. Então, foi algo que as pessoas, de fato, comentavam. E isso entrou na minha cabeça. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu preciso emagrecer, porque na televisão... E aí, até o momento que, enfim, a vida começou enfim, acontecer. E aí, eu, por vários motivos que, enfim, já afundei, já levantei, tive momentos tristes e tal, eu engordava, emagrecia. E aí, quando eu perdi meu pai, eu engordei quase 10 quilos. Você usava comida pra se recompensar. E era minha ligação com ele. Então, a comida era tudo pra ele. Vocês paravam pra tomar um café, vocês paravam pra eu levava ele pra almoçar. comer coisas diferentes. Porque como meu pai, de novo, ele não enxergava, a comida era o prazer dele. Sim. E aí, era quase que conversar com ele, comer, sabe? Era como se você acessava ele. E aí, eu engordei. E as pessoas começaram a notar e falar. E aí, eu fiquei... Cara, eu tô na merda, sabe? Tipo, sério que as pessoas estão preocupadas com isso? Tipo, Cara, muito e ao mesmo triste. tempo, puta, pessoalmente, tô na merda, tô passando por um sofrimento sem fim. Profissionalmente, eu tô fazendo meu trabalho, tô ganhando espaço. Por que as pessoas estão incomodadas com o meu corpo? Sempre. Sempre, o tempo inteiro. E eu vou falar, eu tô trazendo essa pergunta, porque, primeiro, o Felipe já tinha falado, aquela vez... Ele fala o tempo inteiro. Eu vi ele assim, bravo mesmo com você, assim, caceta, Mariana, sabe? Tira isso do foco. Já vi você falando sobre também nas suas redes. E ontem, quando eu fui botar teu nome, Mari Palma, uma das primeiras ocorrências do Google é Mari Palma engordou. Tá vendo? E aí, impressionante. eu falei, gente, que absurdo. E só que daí, quando você bota a maioria dos nomes de mulher, tem isso. Ai, que tristeza. Tem sempre o engordou do lado. A segunda ou terceira ocorrência é sempre isso. É muito triste. E isso. é uma coisa muito, 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 muito bizarra. Como se isso representasse... E assim, você é uma mulher magra. Exatamente. Mas Vamos ainda eu demorei pra mesmo entender que você não isso. fosse. Você é. E ainda assim, as pessoas querem menos. isso. Elas querem que você seja pequenininha, que você seja esquelética, que você seja... E isso é um desgaste tão grande quando você... Imagino, quando trabalha com a sua imagem. Porque... O jornalismo é um trabalho muito sério, que exige muitas horas antes, né? Sim. De preparação, de pesquisa. E aí, ainda, você termina a sua pesquisa e você vai aparecer na frente, você, putz... Eu ainda tenho que ser linda, maravilhosa. Não visto 36. É isso. Que ódio! É isso. E tem uma coisa que é... Por muito tempo, eu não me perdoava por isso. Então, eu falava que... Como se você era tivesse culpa falhado. minha. Então assim... Se eu vou sair e comer um lanche... Eu não devia estar comendo um lanche, eu devia estar comendo uma salada. Eu devia estar comendo salada. Então, a minha cabeça sempre ficava assim, sabe? Só que, cara, eu gosto de comer, entendeu? Delícia. Então, assim, eu gosto de me divertir, sabe? Eu não quero abrir mão disso. Sim. E aí, depois que, enfim, eu engordei esses 10 quilos e eu me perdoei. Foi a primeira vez que eu me perdoei, porque eu falei, pô, foi como eu sobrevivi a um período mais difícil da minha vida. Claro. Me deu uns 5 minutos, eu falei, cara, agora eu quero cuidar de mim, mas por um objetivo de saúde.
Então, Sim. eu tava já com algumas alterações em exames e tal. E eu falei, não quero. Até porque meu pai tinha problemas de saúde. Sim. Então, assim, eu queria me cuidar. E aí, eu comecei quieta, em silêncio. Comecei a fazer meus exercícios todos os dias. Não como salada, gente. Não adianta vocês procurarem. Não gosto. Não tem. Então, assim, mas eu só como menos do que eu comia, as coisas que geralmente eu como. E eu emagreci. E aí, eu até fiquei de gravar um vídeo sobre isso no meu Instagram depois, mas vou até E aí trazer também a vira pauta, discussão. né? As pessoas também... Que eu virei e falei, cara, as pessoas estão me dando parabéns. As pessoas me deram mais parabéns porque eu emagreci do que pelo meu programa novo. E aí eu falei, cara, olha que coisa Isso doida. é insuportável. Tipo, ok, obrigada, vocês notaram, que legal. De fato, eu estou me sentindo muito melhor comigo mesma hoje, pelo meu valor. Mas muita gente É emagrece isso. porque tá doente, muita gente emagrece porque tá com uma depressão e não consegue botar uma Exatamente. coisa na boca. Então, é tão insensível você elogiar uma pessoa porque ela emagreceu, é tão sem noção que... E esse é o valor, né? E aí agora, puta, Mariana tá Agora demais, sim. ela tá magra. Agora sim. É isso. É. Teve até um comentário de alguém que falou assim, a Mari tá voltando a ficar bonita. Aí eu fiquei, caramba, gente, me deixa em paz, sabe? Tipo, Mas aí são pessoas que dá pra ter pena, assim, né, Mari? Porque são pessoas que provavelmente têm essa cobrança mesmo. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que pede a magreza da gente, que mede o nosso sucesso, especialmente dessa pessoas maneira. públicas, dessa maneira. É sempre pauta. O corpo das pessoas, das mulheres, sempre é pauta. Isso é muito desgastante. E tem uma coisa que, enfim, você já falou muito aquele negócio da teoria do elevador, né? Ah, sim. Não diga isso. Não Então, fala. As pessoas não imaginam que do lado de cá existe uma pessoa que pode ver essa mensagem e ficar triste, sabe? Então, e não só isso. Então, às vezes, mensagens que minha mãe às vezes vê, sabe? Minha mãe às vezes contava pro meu pai, tipo, alguém falando, a Mari não falhou em tal coisa. E aí eu falava, filha, é verdade. Então, o impacto que isso pode ter na família e na vida de outras pessoas é muito grande, Sim, sabe? Então, escala, né? É uma coisa... infelizmente, ainda não há a percepção clara de que na internet as coisas funcionam exatamente como na vida real. Sim. É exatamente o mesmo peso da palavra, exatamente igual. Mas por isso que a gente tem que tratar de se fortalecer mesmo, de se conhecer, de trabalhar nossa Sim. autoconfiança para que o que o outro diga seja só o que o outro fala. E de produzir conteúdo com responsabilidade, que é o que você faz e eu tento fazer também. Então, por exemplo, eu comecei a fazer essa minha rotina nova e tal, mas em nenhum momento eu quero ser a pessoa que vai falar, gente, acorde às 6 da manhã e vai fazer exercício. Sim, Eu não quero, eu estou fazendo. sim. Porque eu me sinto bem. Então, se isso te inspira, show. Mas, assim, não espere a receita, não espere essas coisas, porque não é sobre isso, sabe? Então, Sim. eu tô ali, faço minhas coisas e espero inspirar as pessoas a levarem uma vida saudável, seja Sim. saudável o que for, dentro Sim. das possibilidades que ela tem, sabe? Então, isso é muito importante. É uma coisa que eu venho tentando fazer e, enfim, tô me sentindo bem, mas, de novo, não quero que esse seja a minha maior virtude, E sabe? você tem um valor tão grande profissional e imagina, trocentas pós e conhecimento. Não, nada disso interessa. E não interessa, sabe? O que você tem pra falar. E aí, gente, como foi? Como você conseguiu, né? Nada disso interessa. Mas é bom que você não porque é muito fácil você cair nessa também, né? De você começar a achar que realmente esse é o seu valor, que é isso, sobre isso que você tem que falar. Eu admiro o fato de você ser tão segura no que você quer fazer, no que você quer ser, que isso fica realmente só pro que os outros falam e não pro como você reage, né? Às vezes dá uma caidinha, você lê e fala, que saco e tal, não sei o porque quê. também ninguém de ferro, né? Mas eu tô me fortalecendo pra isso. E eu sempre, retomando aqui, eu sempre falo, gente, a maior tristeza que eu podia sentir na vida e dor, eu já senti. Então, assim, bate, que eu já tô aqui, sabe? Sim. Tipo, Ai, tudo o então. resto agora pra mim sabe? Nesse momento eu não consigo imaginar em dor maior. Então, assim, beleza, pode falar. E eu tô no momento que... E acho que você também tem ou teve isso, que é aquele momento dos 30 aos 40, que a gente fica num limbo de mulher, assim, que você fica... Tá, eu não sou nem tão muito jovem, mas eu também Pô, não sou uma não tia. tenho mais de 40. Então, Não e aí sou. você fica assim, onde eu tô? Sim. Em que momento eu tô? O que eu tô fazendo? E até como produção de conteúdo mesmo. O que eu faço? O que eu falo?
Sim. O que interessa do que eu falo? O que me cabe? O que eu não tô mais sendo ridícula falando? Porque a minha vida, de novo, ela é muito sem graça no sentido de... Não tem nada demais, eu acordo, trabalho e volto pra casa. Sim. Então, não tem... A diferença é que o teu trabalho é televisionado, mas... É isso. É só acordar, trabalhar e voltar. Não tem nada demais, assim. Tipo, eu não sou a pessoa que, enfim, tá todo dia embalada e... Não sou. Então, assim, eu fico, gente, o que eu faço agora? Em que momento eu tô da minha vida? Porque o que me representa, né, nesse universo hoje, Sim. assim. E então... onde eu posso falar sem ser ou ridícula, ou onde eu posso falar sem tá sendo... julgada, sei lá, ou sem ser irresponsável. Eu acho que Sim. essa é a minha o meu maior cuidado, assim, sabe? Eu sempre tomo muito cuidado pra não ser irresponsável com as coisas que eu falo, assim, porque a responsabilidade é muito grande. Então, eu fiz um vídeo, por exemplo, sobre as perguntas pra engravidar. Quando você vai engravidar? Quando você vai engravidar? Quando você vai engravidar? Quando você vai engravidar? E se você não pudesse? E se você fosse... Exatamente. Tá E aí, lá. eu fiz um vídeo falando, gente, quando eu quiser, eu aviso vocês, tá tudo bem. E aí, esse vídeo bombou porque eram muitas mulheres falando a mesma coisa, sabe? Sim. Tipo, a gente tá nesse mesmo momento que você e a gente sente a mesma coisa. Então, a gente tá na fase, eu imagino que das perguntas, sabe? Quando vai casar, quando vai engravidar, quando vai ter o segundo filho, quando vai não sei o quê. E aí você fica, caramba, quando vão parar de me perguntar? Como se a vida fosse um checklist, né? É. Como se a gente tivesse realmente todo mundo o mesmo script e que a gente tem que sair dando check em tudo. De novo, definição de sucesso. Filho, marido, casa própria. É isso. E nunca acaba as perguntas assim, porque eu tinha essa de, quando vai casar, ai, casa quando vai ter filho, tem filho quando vai dar um irmãozinho, precisa de um irmãozinho. É sem fim mesmo, assim. E esse limbo dos 30 aos 40, ele eu acho que é uma mudança muito radical quando passa dos 30. Eu não tive a crise dos 30. Traduzir para qual idioma? Olha, Inglês. alemão. Espanhol. Crise dos 30 em alemão. Querida! Gostei. É poliglota, né? Poliglota. Então. Esbanjando aqui. Mas eu senti que eu achei mais libertador do que qualquer outra coisa, passados 30. Eu adoro também. Eu acho incrível. Eu acho que me dá... como a gente sabe onde moram os nossos limites, eu, pelo menos, tenho... Hoje eu falo não com muito mais facilidade. Hoje eu sei o que me violenta, o que não me violenta, o que eu quero fazer, o que eu não quero. Não sei o que eu deveria estar fazendo, mas pelo menos eu acho que eu estou fazendo o que eu quero, sabe? E isso é muito gostoso, porque você consegue descolar um pouquinho a sua vida e as suas decisões da expectativa dos outros. Total. E aí, isso pra mim é uma delícia, assim. Eu tô nessa dificuldade ainda. Eu acho que cheguei lá, assim. De falar não. Eu não consigo, assim. De normalizar o não porque eu não quero, sabe? Não é uma frase completa. É. A gente tem que parar de justificar Por o não. quê, né? Não, porque isso. Porque quando você começa a justificar, você dá margem pra negociar o seu não. É. Quando você fala não, mas... vai ser numa próxima vez, não, porque... Aí você inventa suas desculpas. Porque eu tenho que trabalhar amanhã, e a pessoa vem, não, mas aí vamos fazer mais cedo. Aí ela rebate o teu não. Aí você tem que justificar, não, mas é que daí mais cedo eu tenho outra Aí coisa. você fica nesse não e nunca acaba. Não, muito obrigada, não. Nossa, eu tenho uma dificuldade de fazer isso. É um exercício e não é fácil, não é um confortável, porque você deixa o outro desconfortável e a gente... E é ruim você deixar outra pessoa desconfortável. Mas eu aprendi que se numa conversa alguém vai ter que sair desconfortável, eu vou tratar de que não seja eu. Maravilhoso. E a outra pessoa que faça o mesmo por ela. Porque eu não vou mais ficar me violentando e fazendo coisas para agradar os outros, falando sim, e depois ficar uma semana pensando em como eu vou reverter esse sim. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, eu devia ter feito diferente. Sofrer. Então, isso foi uma coisa que veio depois dos 30 e terminou de vir depois que eu fui mãe. Que aí você agora sim. Aí eu falo, gente, sou mãe. Não. Não. Nossa, eu tô num momento... É muito difícil pra mim, mas eu tenho uma rede de segurança que eu falei, né? Eu tenho os meus mesmos amigos há muito tempo que me conhecem. Então, às vezes eles nem falam nada porque eles já sabem que é não. É ótimo, porque Isso é uma delícia. Eu tenho amigas antigas também que, assim... Ela nem vai. Ela não vai. É Ela isso. tá lá. Ou ela não vai responder, gente. Manda aí, mas ela não vai tudo responder. certo. Tá tudo bem. É isso. E tá ótimo. Aí, quando a gente se encontra, é tudo maravilhoso. Ninguém me cobrou por que eu não respondi, por que eu não fui. Chato, chato. Então, é bom você ter essas pessoas que te conhecem para além da expectativa delas, né? Sim. Então... O Felipe mesmo a gente tem uma vida individual, assim, que é impressionante, assim. Porque o Felipe, ele é o cara do rolê. Ele quer ver amigos, ele quer dançar, ele quer se divertir. Bruno Marossi. Então, aí ele Vou vira falar pra mim... pra pessoa, liga lá pro Felipe. Por favor. Chama Porque o ele Felipe vira isso aí. pra mim e fala assim... Amor, tô indo não sei onde, nem vou te chamar, né? Que eu sei que você não vai. Falar, obrigada. Vá. Não vou. Às vezes acontece, ele diz, eu vou lá, aí ele fala, mas eu tô falando porque eu acho que você não quer ir, mas se você quiser, vamos. Eu falei, não quero mesmo, pode ir. Ele reclama também que às vezes você não participa?
Ah, não. Do tipo, eu queria estar com você mais? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, do tipo, eu queria que você tivesse mais comigo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que me faz bem esse momento meu. Então, a gente tem momentos de mais qualidade quando eu falo os meus Nossa, sims. a gente é muito igual, cara. Eu tô impressionada. Porque o Felipe fala, eu preciso ficar quieta, sozinha. E é isso. Me deixa aqui no meu cantinho. Mari, eu vou te fazer uma última pergunta. Eu tô adorando esse papo, que tristeza. Eu também. Ficaria Horas. muito tempo. Mas quero saber uma coisa. Pra você, pra sua vida não passar em branco, assim, cara, não vou embora daqui sem esse check. O que é? Nossa, mas é tão amplo isso? Em que sentido? Deixa eu pensar. Não vou embora daqui sem esse check. Ai. Nossa, é muito difícil. Cara, eu acho que eu não quero ir embora sem conseguir atingir o que eu entendo como sucesso. É de verdade, parece repetitivo, mas é que pra mim, assim, é muito importante isso, sabe? Eu conseguir ser... E eu sei que eu vou falhar muitas vezes nesse processo, mas eu consegui ser... Porque eu amo o que eu faço profissionalmente, então eu consegui ser uma profissional muito boa, mas que essa profissão não tome a minha vida inteira. Uhum. Eu consegui ser uma mãe muito boa, mas que não seja só isso. Eu consegui ser uma esposa sensacional, mas que também não seja só isso. Uma amiga sensacional, mas que não seja só isso. Eu acho que é o desafio, acho que, de todas as mulheres, né? Que é você não se resumir a uma função só. Sim. Mas é que pra mim isso é tão importante, sabe? Eu quero muito, porque às vezes as pessoas entendem, eu quero ir, sei lá, embora do mundo com um prêmio X, que na minha profissão é importante. Você já tem o prêmio. O prêmio pra mim é outra coisa, sabe? O Sim. prêmio é eu poder fazer minha profissão, ser bem sucedida aqui, mas almoçar com meu filho e sair à noite com as minhas amigas e sair pra jantar com meu marido. Mas esse é o maior desafio, acho que, da vida mesmo. Sim. Conseguir esse equilíbrio, né? De, eu posso ser tudo, mas eu não preciso ser inteira uma coisa só. E como eu sou só uma parte, mas eu executo aquele papel em minha plenitude. Porque, assim, Sim. não quero ser o tempo inteiro esposa, o tempo inteiro mãe, o tempo inteiro profissional, mas eu quero ser tudo enquanto eu estiver sendo. É isso. Sabe? É muito difícil. É muito difícil, mas é isso. Eu acho que a tentativa já é válida. E a consciência de, cara, é pra cá que eu tô caminhando. Já é um começo. Tem gente que nunca entende. Passa Não. a vida inteira e não sabe que é esse o equilíbrio que ela precisa, né? Não, eu quero muito atingir isso, porque eu sou tão obcecada por isso, porque eu fui tão orientada pela sociedade de maneira geral, pelo mercado de trabalho, por tudo, que o valor era um só, e seja qual for. O valor é ser magro, o valor é ser bom profissional, o valor é ganhar o prêmio X, o valor é isso e tal. Que hoje eu não quero ficar obcecada por valor específico nenhum, Sim. sabe? E Eu nada quero... disso te preenche. É. Beleza, já fui magra, já tive o prêmio, já tive... E não ok. era isso. E não é. Sim. E uma coisa mais nada a ver, eu quero nadar com tubarões também. Pronto. Muito bem, vivendo perigosamente. É isso, meu sonho. Deixa pra nadar depois que você der o primeiro check, porque pode ser que seja a última experiência. Ai, Aquelas. Obrigada. A gente Com essa, termina gente, esse podcast com uma mensagem super inspiradora. Motivacional, tá bom? É isso. Mari, muito obrigada. Amei nosso papo. Eu Fiquei adorei. aqui muito tempo. Obrigada também. mesmo por ter topado. Obrigada e parabéns, viu? E segue fazendo podcast que eu vou ouvir todo. Vou tentar. Eu vou ficar contando quantos plays tem lá e Tá quantas pessoas disseram que ouviram. Se Vou tiver cobrar. identificação de quem ouve, eu vou ouvir bastante, eu juro. Gente, é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Pra Não Passar em Branco. E até a próxima.